Olá, 25 de outubro de 1975. Você sabe, você se lembra o que aconteceu naquele dia? Essa data se refere à morte nos porões da ditadura militar do jornalista Vladimir Herzog. Qual o impacto na sociedade reprimida de então? Quais as consequências a médio prazo daquela morte? Para falar sobre o golpe militar de 64, suas características repressivas e violentas, está aqui conosco a historiadora Lilian Leão, especializada em História do Brasil Contemporâneo. Bom, Lilian, o que falar do golpe de 64, que já está tão distante da gente, né? São mais de 50 anos, né? Próximo, né? Próximo disso, né? Isso. Como que era o contexto daquela época? Assim, parece que houve forças em conflitos que desse conflito foi também, de uma certa forma, nascendo uma repressão cada vez mais forte, né? Sim. O ano de 64, né, foi um período de turbulência política no país. Essa turbulência, ela vinha desde 61, quando as forças militares não queriam deixar Jango assumir a cadeira presidencial, né? Porque Jânio Quadros já havia renunciado e eles não queriam que o Jango assumisse. E quais as forças sociais que estavam em embate naquele momento? As reformas de base, né? O Jango, então, ele defendia as reformas de base, a reforma política, a reforma universitária, a reforma da Constituição. E os grandes empresários ligados ao capital multinacional, eles estavam articulando, né, que o discurso de Jango seria para trazer para o comunismo, colocar o comunismo no país, né? E não era relacionado ao comunismo. Eram propostas reformistas. Sim, necessárias até ao bem-estar do país, do povo brasileiro. Sim. Então, a imprensa, ela foi responsável, né, por esse golpe também, porque ali ela começou a alardear que Jango, né, o discurso de Jango, que ele implantaria no país o comunismo, né? Então, com esse discurso, as esquerdas, esses discursos anti-reformismo, as esquerdas começaram a organizar no país comícios, né? Então, nesse comício, haviam vários... João Goulart, Brizola, Miguel Arraes, né, e várias lideranças da esquerda. Então, eles discursaram ali para mais de 200 mil pessoas, né? Jango, ele vinha trazendo a população para poder defender essas reformas, né? E o que aconteceu? Ele falou que ia realizá-las na lei ou na marra, né? Tem aquela frase dele. Uhum. E o que aconteceu foi, em resposta a esse comício, os militares e entidades ligadas à CIA, eles começaram a organizar a marcha, aquela marcha para com Deus, família, propriedade, a liberdade, né? Então, nas ruas de São Paulo, ocuparam por mais de 500 mil pessoas, né? Então, pessoas com cartazes anticomunistas, contra o governo, contra as reformas, né? Foi formando um ambiente propício a um golpe, no final das contas. Né? E aí o que acontece? Era um civismo, um conservador, um catolicismo retrógrado, né? Ali, na verdade, a marcha, ela estava mirando ao comunismo, mas ela queria acertar o reformismo, e nisso ela foi muito bem sucedida, né? Então, a partir dali, então isso foi no dia 13 de março, né? Então, no dia 31 de março, os governadores, né, mandaram a polícia invadir os sindicatos e prender os estudantes, os sindicalistas que eram considerados subversivos, né? Isso foi no dia 31. No dia 1º de abril de 64, Jango saiu do Rio de Janeiro, foi a Brasília pegar uma documentação, porque de lá ele iria se encontrar com a família dele no Rio Grande do Sul. Só que, chegando lá, ele encontrou com seus ministros, né? E os ministros estavam querendo resistir, né, a esse golpe.
mas Jango ponderou, né, que seria um derramamento de sangue, e naquele momento ele renunciou ao cargo da presidência e se exilou no Uruguai com a sua família. Quer dizer, é interessante isso pensar, né? Pensar nisso assim. Quer dizer, graças ao Jango não teve o derramamento de sangue, sim, mas ao mesmo tempo também teve o golpe, né? Mas eu acho que não havia força suficiente para enfrentar os militares naquele momento. Não havia. E o que acontece? Ali, após o golpe, saíram as várias marchas, né, manifestações em favor do golpe. Mas vale lembrar também, Miriam, que nem toda a sociedade, né, ela se ficou feliz, né, com isso, porque até então não sabia, né, ela não comemorou, porque então ela não sabia o que iria acontecer nos próximos anos. Porque num primeiro momento o discurso é que seria uma coisa transitória para novamente devolver o poder aos civis, e depois não foi o que aconteceu. Não foi. Justamente houve ali uma disputa interna nas Forças Armadas, e quem saiu vitorioso foi o Castelo Branco. Né? Então, ali no dia 15 de abril de 64, Castelo Branco se tornou presidente do Brasil. E aí, naquele momento, começou as perseguições, né, aos sindicatos, aos movimentos estudantis, aos sindicalistas. Né? Então, aquele momento ali começou. Então, com Castelo Branco, veio os atos institucionais, né, aquele conjunto, 1, 2, o 3 e o 4. Né? E com isso reprimindo. Né? O que os atos institucionais, né, como você falou que são vários, né, depois do quarto continuam outros, mas o que no conjunto eles instituíam? Eles acabaram com os partidos políticos, né, ficaram só 2, o MDB e o Arena, né? Então acabaram com as eleições diretas para presidente, para governador, para prefeitos. Eu acho que os sindicatos também foram fechados? Sim, os atos institucionais também? Isso, também. Então, no conjunto foi isso. Então, quer dizer, aí naquele momento começa a descer sobre o Brasil uma longa noite, digamos, de trevas, assim, de intolerância, de repressão. Isso. Como é que foi, mais ou menos? Os dias de chumbo, né? Os dias de chumbo, exatamente. Os dias de chumbo. E então, a partir desses atos, começaram essas perseguições, né? Então, aos sindicatos, principalmente, né, aos movimentos sociais ali, então todos eram vigiados, né? Agora, o auge da repressão foi com o ato institucional número 5, o famoso AI-5, né? Fala um pouquinho sobre ele. Bom, desde 67 havia a lei da imprensa, né, no Brasil. Então, assim, muitos jornalistas e os meios de comunicação, eles foram afetados, né? E os movimentos contra a ditadura, eles começaram ali em 68. 68 foi um ano que ficou marcado na história, né? A guerra do Vietnã. 68, né? 68. Maio de 68 na França, 68, né? Na França. Explodiu tudo lá, né? Sim, e aqui no Brasil também estava tendo várias manifestações, né? Revoltas e resistências à ditadura. A classe cultural muito ativa, né? Sim, muito ativa. E o que acontece? Em março de 68, final ali, mas no dia 28, estava tendo uma manifestação, né? Contra o preço e a qualidade da comida do restaurante Calabouços, ali no Rio de Janeiro. Restaurante de estudantes, né? E ali, naquele momento, né, a polícia entrou e acabou assassinando o estudante secundarista Edson Luiz. Né? Então, aquilo ali foi um marco. E ele começou muitas, né, manifestações no Brasil inteiro, né? Porque foi um pouco assustador, né? Eu tenho a impressão que até pessoas que apoiaram, o golpe militar, sem saber que era um golpe, sem saber que era um golpe, ali naquele momento as pessoas também começaram a mudar de ideia. Sim, começaram. E aí o que acontece? O governo, querendo frear essas manifestações, ele decreta o AI-5, que no dia 13 de dezembro de 68. Aí institui a censura. Aí institui a censura. A censura prévia, inclusive, né? Justamente, a censura prévia. E aí começam as perseguições, né, aos jornais. Né? Porque é interessante pensar isso, né? Você teve o apoio da imprensa, num certo momento, fazendo parte desse caldo cultural. Sim.
E depois, no segundo momento, a própria imprensa é amordaçada. Sim. E ela estava denunciando coisas que estavam ocorrendo. Sim. Mas vem o regime e Sim, pune. E pune isso. Até então, a imprensa tem que pensar nesse papel da imprensa, que ela foi colaboracionista também. Sim. Porque ela passava ali uma imagem irreal e inverídica do país. Então, ela colaborou com o Estado. Né? Então, depois do AI-5, que começaram mesmo aquelas perseguições, as torturas se tornaram práticas, né? nas cadeias, como é que eu posso falar? Nos que eram considerados subversivos, né? Estudantes. Então, a partir dali começa mesmo aquele anos de chumbo, né? Aquela nuvem negra no país. Então, começam as torturas, os assassinatos. Aí é realmente o auge da ditadura militar. O auge da ditadura. Nós vamos falar disso, então, no segundo bloco. Daqui a pouco, então, nós vamos falar da morte de Vladimir Herzog nos porões da ditadura militar.